Estamos aqui agora com o Teorema de Tales no espaço. E temos como base demonstrar esse teorema para pessoas cegas. Então, vamos incluir. Então, para incluir essas pessoas, eu pensei em quê? Em montar os 3 planos e adicionar textura em cada plano desse. Nesse plano aqui, eu adicionei arroz. Nesse aqui, eu adicionei isopor. E nesse aqui foi isopor com umas bolas de papel. Pausa. E utilizei aqui também cano normal de água e papelão. O exercício pede que mostre que um feixe de planos paralelos determinam segmentos proporcionais sobre 2 retas secantes a esses planos. Ou seja, seria o primeiro plano aqui alfa, o segundo plano aqui beta e o terceiro aqui gama, respectivamente. E para fazermos essa demonstração, vamos precisar usar o Teorema de Tales, só que ele no espaço. E o Teorema de Tales no espaço, o que seria esse teorema, né? De fato, um feixe de planos paralelos determina segmentos proporcionais sobre 2 retas secantes a esses planos. Quer mostrar que os segmentos que estão nesses planos, eles são proporcionais. E para isso a gente vai ter 3 possibilidades, que seriam as retas R e S serem paralelas, as retas R e S serem concorrentes, e o terceiro caso que seria R e S serem reversas. Considere um feixe de planos paralelos, então, sendo alfa, beta e gama esses planos. Então, os planos paralelos seriam esse, alfa, beta e gama. E a reta R vai furar os planos alfa, beta e gama, como vocês podem sentir aqui, ó. E ela fura nos pontos A, B e C, respectivamente. E a reta S, ela fura os planos também alfa, beta e gama, nos pontos E, F e G. Pausa. Tem o quê? 3 possibilidades para a posição relativa das retas, entre as retas R e S, onde elas podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. E aí, no primeiro caso, a gente supõe que elas sejam o quê? Paralelas. Por R e S, para R e S serem paralelas, elas são, então, coplanares. E, neste caso, então, seja delta esse outro plano. Que eu não sei o que falar mais. Esse outro plano que será formado por essas 2 retas. Então, a interseção entre o plano delta e o plano alfa me dão uma reta AD, pois o ponto A, que pertence tanto a delta quanto a alfa, e o ponto D também pertence aos planos delta e alfa. Ou seja,
A reta AD, ela pertence aos dois planos ao mesmo tempo. E vamos ver outro caso de interseção, que seria a interseção entre o plano delta e o plano beta. Seria o plano aqui e o plano beta aqui embaixo. E o ponto E, que também pertence aos planos delta e beta. Ou seja, a reta BE, que pertence aos dois planos ao mesmo tempo. E temos outra interseção, que seria a interseção entre o plano delta, que seria aqui, e o plano gama, que me darão a reta CF, pois o ponto C pertence aos planos delta e gama, e o ponto F pertence aos planos delta e gama, ou seja, a reta CF pertence aos dois planos ao mesmo tempo. BE e CF são paralelas, pois elas são coplanares e elas não possuem pontos em comum, pois elas estão paralelas ao plano. Agora, temos um feixe de retas paralelas no plano delta, que são interceptadas por duas retas paralelas. Logo, pelo teorema de Thales, no plano, os segmentos nas retas R e S formados entre as retas paralelas são proporcionais. Percebemos que os segmentos delimitados entre os planos alfa, beta e gama são os mesmos segmentos delimitados entre as retas AD, BF e CF. Esses são formados entre as retas paralelas e são proporcionais. Percebemos que os segmentos delimitados entre os planos alfa, beta e gama são os mesmos planos delimitados entre as retas AD, BE e CF, ou seja, os segmentos delimitados entre os planos alfa, beta e gama são congruentes. E agora vamos estudar o segundo caso, que seriam o caso das retas serem concorrentes. E neste caso, ela seria análoga, porque a diferença é que o plano delta agora seria criado por meio de duas retas concorrentes. No terceiro caso, temos que R e S serem reversas, né? No caso delas serem reversas. E aí, neste caso, vamos criar uma R', que é paralela à reta R, passando por D. Assim, a reta R' será concorrente com S, pois ambas concorrem no ponto D. Note que R' irá furar o plano alfa, beta e gama, pois o ponto D pertence a alfa, beta e gama são paralelos. Então, ou seja, o ponto D, ele pertence a alfa, porém, como temos uma reta que corta todos os planos, então a gente conclui que elas são paralelas ao plano alfa. Seja os pontos D, G e H a interseção entre a reta R' e os planos alfa, beta e gama, respectivamente. Assim, temos que R e R' são duas retas paralelas secantes a um feixe de planos paralelos. Pelo item 1, os segmentos nas retas R e R', delimitados entre os três planos paralelos, serão proporcionais. Daí, podemos tomar a medida de AB dividida pela medida de BC. E isso será igual à medida de DG dividida pela medida de GH. Agora, consideremos as retas S e R'. Por elas,
serem retas concorrentes que furam um feixe de planos paralelos, de acordo com o item 2, os segmentos delimitados nelas entre os planos paralelos serão proporcionais. Daí podemos tomar a medida de DG dividida pela medida de GH. E isso será igual à medida de DE dividida pela medida de EF. Logo, a medida de AB dividida por BC será igual à medida de DE dividida por EF. Assim, os segmentos nas retas R e S, delimitados pelos planos alfa, beta e gama, serão proporcionais.